Primeiro, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa aulinha, continuando aqui, partindo de onde nós paramos, nas primeiras civilizações, agora a gente vai falar sobre a Grécia Antiga, a civilização grega, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quando a gente está falando de mundo grego, é que os gregos não se chamavam assim. Então, né, os gregos eles se chamavam de helenos por causa da pátria chamada de Hélade. Então, isso, só para a gente ter isso definido como que esses povos vão se chamar. E uma identidade de povo grego só vai ser possível já mais próximo da era cristã, aí mais próximo da que a gente divide de antes e depois de Cristo, né? Aí mais perto da era cristã que é possível identificar de fato uma identidade grega desses povos. Que povos são esses? Bom, o povo grego ele é composto justamente de diversos povos que migraram do Oriente Médio, ali para as regiões balcânicas, do Peloponeso, ali da parte ibérica. Então, toda essa parte aí do mapa, esses povos migraram do Oriente Médio para lá, e entre esses povos nós temos, se quiserem anotar aí e grifar, acho interessante, na página 6, no terceiro parágrafo, tá ali no finalzinho, os povos que compunham o que seria o povo grego em algum momento, que é os aqueus, eólios, jônios e dórios. Então, os povos são esses que vão estar compondo o que seria a identidade grega em algum momento. Então, passado alguns anos, bem próximo da era cristã, a gente começa a se ter uma construção do que seria o mundo grego por esses povos, ok? Tenham isso em mente. Paralelo já a isso, já nesse meio que simultâneo, né, na verdade, simultaneamente, já existia a ilha de Creta. A ilha de Creta, do mito do Minotauro, sim, somente a gente vai falar dele já. Então, na ilha de Creta, os cretenses já eram uma sociedade, né? Já eram uma civilização já proveniente. Tinham palácios de bronze, então culturalmente e essa arquitetura eram ricos. Eles eram um povo rico em cultura e arquitetura e já tinha um sistema de escrita, que a gente já viu previamente que isso é muito importante. Então tinha um sistema de escrita e pagavam funcionários. Olha só que coisa curiosa. Então já era uma civilização proeminente aí, e muito poderosa. E essa hegemonia cretense era o que acontecia nessa região. A ilha de Creta era a grande hegemonia, o grande poder desse momento que o mundo grego está nascendo, ok? E agora o que tem a ver o mito do Minotauro, então, Eduardo? Muito simples, o mito do Minotauro ele serve para a gente entender como que era visto essa hegemonia cretense. Então, o que acontece? No mito do Minotauro, a cidade de Atenas deveria pagar sacrifício. Então ela sacrificaria 7 moças e 7 rapazes para o rei cretense Minos, que é um rei mitológico aí, que seria descendente direto dos deuses. Então, e esse tributo era pago porque o rei Minos mantinha uma criatura, que era o Minotauro, em um labirinto. Então, esses sacrifícios era para o Minotauro. Ok, a gente sabe que esse Minotauro provavelmente não existiu. Mas o que isso quer dizer? Esse mito, como a gente já disse nas nossas linhas de filosofia, nas nossas linhas de história também, os mitos são importantíssimos porque eles tentavam explicar fatos da nossa realidade, tentavam explicar situações do nosso cotidiano. Então, o mito surge para justamente justificar e transformar a hegemonia de Creta em algo místico, em algo além, em algo justamente mitológico. E esse tributo desses 7 rapazes e 7 moças, que é o sacrifício para uma criatura, é provavelmente por causa que Atenas pagava um tributo muito grande, muito expressivo para a ilha de Creta, devido a essa hegemonia que Creta exercia sobre Atenas. Então, Atenas, em algum momento, teve seu herói aí, Perseu, que conseguiu atacar o Minotauro e destruir a criatura aí, mostrando nesse mito a superação de Atenas sob a hegemonia de Creta. Então, por isso que é importante a gente estar sempre revisitando esses mitos, porque eles, como eu disse, sendo uma ficção, sendo mitológico ou não, tem que ter sido baseado na realidade de alguma forma. Então, sempre tem alguma informação interessante para nós tirarmos disso aí, e o mito do Minotauro conta muito desse período. Então em algum momento Atenas vai superar a hegemonia de Creta?
Sim, vai. E só para vocês terem isso em mente, e que o mito dialoga diretamente com esse momento. No entanto, porém, a supremacia de Creta começou a ser substituída aos poucos, justamente para Micenas, que era uma outra cidade aí que começou a ter uma influência, passou a ter uma influência muito grande dentro do mundo grego. Então tenha em mente que essa hegemonia já estaria sendo substituída em algum momento para a parte de Micenas. E esses reinos independentes, só para ficar mais pontual, mais acentuado em relação a isso, os reis eles acreditavam ter descendência divina, como o próprio rei Minos. O rei Minos acreditava ser descendente dos deuses. Nesse conto mitológico, né? Nessa crença. Então, sim, existiam reis, esses reis acreditavam ser descendentes divinos e eles eram politeístas já. Então, lembra, só para a gente ter como base aí, trazer esses conceitos que a gente conversou das primeiras civilizações. Então, eles tinham uma liderança pautada na religião, eles eram politeístas, já tinham escrita, só para vocês compararem com as outras civilizações que nós falamos nas nossas aulinhas, ok? Então essa era a civilização grega. Uma coisa determinante para o mundo grego, que a gente tem em mente, é a noção de polis, que significava cidade-estado. Então a palavra política vem de polis e nasce no mundo grego. Então, política, que nas palavras de tradução direta seria coisas do Estado, tinha um sentido muito amplo, como a gente vê o sentido de política para a filosofia. Então, para muitos filósofos, o sentido de filosofia vai ser ter uma vida boa, ou viver bem, e principalmente uma vida boa e bela. Por exemplo, no conceito de Aristóteles, política significava isso. Então, política tinha um significado muito mais amplo do que o que a gente está falando aqui. Do que a gente pensa no mundo de hoje, do que a gente tem de política para o mundo de hoje. E uma coisa interessante também é que além dessa palavra tão importante para a nossa sociedade hoje, que é a política e esse conceito até mesmo de cidade e de uma organização dessa cidade, que é muito importante para o nosso mundo hoje, que é uma palavra grega, que vem de politik, a palavra economia também vem do mundo grego, também é uma herança do mundo grego aí, uma contribuição para a gente. E o que essa palavra significa? Oikos. A palavra economia vem da palavra oikos, que é justamente uma oikonomia, que assim como era conhecido. E o que era essa oikonomia? Economia, como eu disse, vem da palavra oikos, e oikos significava pequenas cidades-estados aí com uma economia autossuficiente. Então, essa organização autossuficiente chamada oikos possuía uma oikonomia. A economia é o nome então que era dado a essa economia autossuficiente. Quer dizer que não tinha comércio? Não, mas economicamente era autossuficiente essas primeiras cidades-estados. Esse aglomerado de oikos vai o que vai possibilitar que existam essas cidades-estado em algum momento, como ficaria conhecida o mundo grego, a Grécia, por ter as suas polis, as suas cidades-estados, é uma consequência desses oikos, desses pequenos grupos autossuficientes, com uma economia autossuficiente que vai possibilitar a existência de cidades-estado como Atenas, Esparta, em algum momento, aí que vão ser os exemplos mais proeminentes. Mas antes de nós entrarmos em Atenas e Esparta, eu vou dar um pausezinho só para a gente organizar aqui e ficar mais fluida a nossa aula, ok? Então, primeiro, até já, se gostou, assista quantas vezes vocês quiserem e a gente já se vê na parte 2, ok? Até já!